Senhor Jesus Cristo, meus queridos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Só Ele a honra, só Ele a glória, só Ele o louvor, meus amados queridos irmãos. Tudo bem, meus amados? Faz um pouquinho de tempo que eu não entro. Eu tô dando início hoje, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Hoje é culto de Santa Ceia. Então Deus tocou no meu coração que era para eu voltar a gravar os vídeos. A palavra de Deus, aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados, né? Eu estava passando pelo momento de consagração, por lutas também, porque o crente passa por lutas, mas eu estou aqui firme e forte para engrandecer o nome do Senhor. Louvar e engrandecer seja o Senhor, e eu gostaria de deixar uma palavra para vocês. Esse ano se começa, louvar e engrandecer seja o nome do Senhor, com os benefícios do Senhor. Quando nós estamos de pé, quando nós estamos com saúde, quando estamos aqui, louvado e agradecido ao Senhor, para honrar o nome do Senhor, isso é uma dádiva, queridos. Sabe que isso aqui é uma dádiva do Senhor. E por isso que esse momento nós podemos celebrar o nome do Senhor. Porque o Senhor, meus queridos, é só Ele pode fazer pela tua vida o que o homem não pode fazer. E eu gostaria de estar orando pela vida de vocês. Eu gostaria que esse momento vocês refletissem em tudo que passou, louvado e agradecido seja no ano de 2024, e que vocês pudessem pensar que aquilo ficou para trás, mas o ano de 2025, meus queridos, será melhor. A glória da segunda casa é melhor que a primeira. Então nós temos que ter essa confiança, porque a palavra de Deus diz assim: tudo eu posso naquele que me fortalece, que é Cristo Jesus. E com essa mensagem eu quero deixar para o coração de vocês. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, que eu quero apresentar a sua vida. Para quem não me conhece, eu sou missionária Flávia Araújo. Você que ainda não clicou, clica no sininho, você está ajudando o meu canal. Louvado e agradecido para que a palavra do Senhor, ela venha alcançar mais vidas, meus queridos. Se você crer, você recebe. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te apresento, meu Pai, esse canal. Eu te apresento as pessoas que vai chegar aqui. São pessoas específicas, meu Pai, que tu vai vir trazendo, meu Pai. Seja de onde for, se é de longe, se é de perto. Mas eu creio, Jesus Cristo, que teu Espírito alcance, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Porque aqueles que crê, recebe do teu poder, Pai. Recebe força, recebe ânimo, meu Pai. Aonde está sendo difícil, Pai, nesse momento, Jesus Cristo, meu Pai, aonde a tua palavra está sendo, Pai, entregue, mas com muitos, meu Pai, não estão com o coração verdadeiro, não estão com o coração limpo, Jesus, para entregar a tua palavra. Mas nesse momento, Jesus Cristo, que tu possa abrir o coração deles, que eles possam olhar, Jesus Cristo, meu Pai, olhar com o coração, Jesus Cristo, do coração, meu Pai, porque aqueles que têm fé recebem, meu Pai, que tu possa alcançar poderosamente cada uma vida, meu Pai. Jesus Cristo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra venha a ser germinada no coração deles, Pai, porque é assim que tu faz, meu Pai. Tu alcança o evangelho para que alcançar cada um, meu Pai, aqueles que estão perdidos nas drogas, aqueles que estão perdidos na bebida, aqueles que estão na prostituição, aqueles que estão na lascívia, meu Pai, aqueles que estão fazendo coisas que não é do teu agrado, aqueles que realmente querem se arrepender, mas não conseguem, não tem força, meu Pai. Tem um Deus que liberta, tem um Deus que dissipa todas as trevas, tem um Deus que cura, tem um Deus que liberta, se decala e a sébria, ribicalabaçai, começa a quebrar, meu Pai, todo o jugo de Satanás, começa a quebrar essa corrente, Pai, o mal se levanta, mas ele se levanta para cair, isso que teu fogo santo, Pai, alcança essa tela, Jesus, que tu possa se decalar e assumir, Jesus, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, alcançar essa vida, Jesus, que Pai, que tudo, Jesus, que Pai, não venha ser de ti cair por terra, meu Pai, mas que possas alcançar, meu Pai, a vida que precisa, meu Pai, Jesus, que as muralhas venham se quebrar, Jesus Cristo, meu Pai, que a tua palavra venha a ser propagada no coração de cada um, e que tu possa libertar e cair, Jesus Cristo, meu Pai, a vida espiritual do teu povo. E Jesus, entra com cura, é o que eu profetizo, Pai. Eu libero sobre a vida deles, Pai, palavra de cura, meu Pai. Cura, Jesus, liberta, Jesus Cristo, e o teu nome vai ser glorificado em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.
Até que o Senhor tem nos guardado, até que o Senhor tem sido conosco, louvado seja o Senhor. Esse momento eu estou voltando a gravar os vídeos, eu estava no momento de separação para o Senhor. Não toda vez, eu não estou ainda todo dia gravando os vídeos, mas é quando o Espírito Santo me toca, é quando ele me incomoda, é quando ele tem algo para entregar para o povo, sabe, meus queridos, que eu entrego o que é de Deus, eu não entrego o que vem na minha cabeça, eu tenho que entregar somente o que Deus toca no meu coração para entregar, entendeu? Então eu tenho que fazer a vontade do meu Pai, eu tenho que fazer a vontade dele, eu não posso entregar o que o homem quer, né? Vou fazer aqui o que Deus está me mandando, debaixo do poder da autoridade do Senhor Jesus Cristo, amém? A palavra de Deus diz assim, meus queridos. Louvado seja o Senhor, que está em Jeremias, capítulo 28, versículo 1. Diz assim, o falso profeta Ananias. No quinto mês daquele ano, no quarto ano do início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azul, profeta natural de Gibeon, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, desde Israel quebrarei o jugo do rei da Babilônia. E em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os tecidos do templo do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta para este lugar Joaquim, louvado seja o nome do Senhor, Joaquim. Também trarei de volta nesse lugar Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exílios de Judá que foram para a Babilônia. Diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Mas o profeta Jeremias respondeu aos profetas Ananias, diante dos sacerdotes do povo, de todo o povo que estava no templo do Senhor. Amém. Que assim seja, faça o Senhor, que o Senhor cumprirá as palavras que você profetizou. Trarei os utensílios do templo do Senhor e todos exilados da Babilônia para este lugar. Entretanto, ouça o que tem a dizer você e todo o povo. Os profetas que procedem a você e a mim, desde o tempo da antiguidade, profetizam guerra, desgraça e peste, contra as muitas nações de grande destino. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo profetizou se realizar. Então o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias e quebrou e disse, diante de todo o povo, assim diz o Senhor, e deste modo quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirarei dos pescoços de todas as nações do prazo de 2 anos. Diante disso, o profeta Jeremias retirou-se. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Vá dizer a Ananias, assim diz o Senhor, que quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, rei de Israel, porém um jugo sobre o pescoço de todas as nações para fazê-los sujeitar. Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele, até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele. Disse, pois, o profeta Jeremias, o profeta Ananias, escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá porque pregou a rebelião contra o Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Meus queridos, amados irmãos, eu peço desculpa, aonde eu moro aqui é uma casa muito pequena, então as crianças fazem muito barulho, mas discernida pelo Espírito Santo, eu louvo e engrandeço pela essa palavra, porque, meus queridos, a palavra do Senhor, ela é bem clara. Nós estamos vendo agora, nesse tempo, né, que está se aproximando, cada vez que o ano passa, né, a gente vê que surge muitos falsos profetas, que seja na internet, seja dentro das igrejas, seja em qualquer lugar. Nós vimos que está sendo, né, disseminado muitos falsos profetas que estão saindo aí. A palavra tem que se cumprir, né, onde também diz lá em Timóteo que muitos falsos profetas estão aí, né, sendo soltos aí na rua. E eu sou bem clara com a palavra. Se não for pregar as coisas que são de Deus, se não for pregar o que Deus me manda, eu não quero estar aqui, eu não preciso pregar, porque eu estaria com mentira com a palavra do Senhor. Então aqui, meus queridos, aqui aonde essa passagem da Bíblia diz muito claro, aonde os falsos profetas, onde estava Jeremias pregando, né, profetizando o que Deus mandava, mas também ali tinha um homem chamado Ananias,
chamado, ele era profeta do Senhor, mas ele era um profeta que ele, louvado e agradecido Senhor, profetizava as coisas do seu coração. Ele não profetizava as coisas que o Deus mandava. Então a gente vê que o cerco de Jerusalém estava próximo. E aquele homem, louvado e agradecido Senhor, no Senhor, o que ele fez? Ele profetizou para aquele povo, né? E o povo ele já estava ali numa situação desesperadora. Ele já sabia que o povo da Babilônia estava chegando próximo para fazer o cerco. E o povo estava ali em choque, o povo estava desesperado. Mas ali se levanta Ananias e vai profetizar que o jugo ia durar um determinado tempo. E as coisas, os utensílios do Senhor seria devolvido. Mas o que Jeremias, por ser um profeta verdadeiro, ele respeitou a profecia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, de Ananias. Ele respeitou. Porém, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, Ananias também, como Jeremias falou assim, que seja feito a vontade do Senhor. Ele, naquele momento que os dois profetizaram, ele recebeu, não falou nada, porque ali estava uma batalha, louvado e agradecido seja o nome dos profetas que eram falsos, né? O profeta falso e o profeta verdadeiro. E aqui era um choque de visões, porque o chamado profeta, era um conflito entre os chamados proféticos, meus queridos. É isso que acontece, porque muitas pessoas estão sendo frustradas por causa da profecia que muitas pessoas estão sendo enganadas, seja na internet, seja no Instagram. Hoje é moda você profetizar, é moda ser profeta, mas, meus queridos, Deus... Eu vou falar uma coisa para vocês. Deus, ele vai descer nessa terra para separar os bodes e as carneiras, as ovelhas. Porque o que é de Deus vai prevalecer, o que não é de Deus não vai prevalecer, meus queridos. E é isso que está acontecendo nessa terra, porque muitos falsos profetas estão profetizando e frustrando o povo de Deus. E as pessoas aqui estão em choque, porque há um conflito. Louvado e agradecido seja o Senhor. E nós, por temor ao Senhor, nós temos que aceitar muitas das vezes e calar, porque Jeremias, ele não fala nada naquele presente momento, mas ele fala, se for que se cumprir, louvado quando seja, esse será o profeta verdadeiro, porque louvado, olha que ele fala assim, o profeta que profetiza prosperidade, louvado, será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, e aquilo que profetizou será realizado. Louvado grande seja o Senhor. Isso aqui é Jeremias 28, versículo 9. Louvado grande seja o Senhor. Ou seja, hoje é moda você profetizar as bênçãos do Senhor. É moda você profetizar as prosperidades. Ananias, ele profetizava prosperidade. Ele não profetizava o que vinha acontecer, o que Deus já tinha determinado pelaquela cidade. Ou seja, ele tirou o jugo. Ele tirou o jugo do povo e colocou sobre Jeremias. Louvado e agradecido seja o Senhor. Só que Jeremias se cala. Louvado e agradecido seja o Senhor. Jeremias, ele fala, se acontecer, será feito a vontade do Senhor. Esse será o profeta verdadeiro. Então, o que acontece? Ananias tira o jugo, louvado e agradecido seja de coisa, as acusações, porque Jeremias, ele profetizava somente o que Deus mandava. Ele não profetizava nada que era dele, do coração dele, dos pensamentos dele. Ele nem fazia, ele nem queria. Louvado e agradecido seja o Senhor. O que Deus fazia? O chamado de Jeremias foi Deus que escolheu Jeremias, não foi Jeremias que se escolheu. E muitas pessoas se escolhem para ser profeta, muitas pessoas se levantam para ser profeta, muitas pessoas, quando vem a prova, não aguentam, meus queridos, porque o jugo é pesado. Então, louvado e agradecido seja o Senhor. Olha o que acontece. Eles vão, se retiram, louvado e agradecido Senhor, louvado e agradecido, passa o tempo e o Senhor se revela, porque a profecia, Deus, ele com o tempo, hoje você pode mentir para um povo, mas depois vai aparecer a verdade, porque aquele presente momento você vai enganar, sim, porque a pessoa está desesperada, a pessoa está passando por uma aflição, a pessoa quer, naquele momento, uma palavra de conforto. E aí o que acontece? Muitos falsos profetas vai falar o que tu queres, o que é alívio. Inclusive, esses falsos profetas, eles te analisam, eles te observam, eles vão dar o que tu queres, o alimento que tu queres. Mas, na verdade, meus queridos, se você não tiver discernimento espiritual, você vai ser frustrado. Você vai ser frustrado, porque a palavra de Deus, né,
as bênçãos vêm, mas a palavra de Deus buscar em primeiro o reino do céu, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Deus quer primeiro te libertar, Deus primeiro quer te limpar, Deus primeiro quer salvar a tua família, para depois o Senhor, Ele não vai deixar de te entregar as bênçãos dele. As bênçãos dele sempre vai estar acompanhado de acordo com que você anda com o Senhor. Você anda com o Senhor, você tem uma intimidade com o Senhor, as bênçãos dele vão chegar para sua casa, para sua família. E as bênçãos não são materiais. As bênçãos são na saúde, numa libertação no filho. Jesus Cristo, ele te dá o poder e a autoridade da unção para que você possa fazer a obra do Senhor, para você ganhar vidas para o Senhor. Então, isso são as bênçãos do Senhor, né? As bênçãos que ele prometeu para Abraão. Louvado e bendito seja o Senhor, ela se cumpre, meus queridos. Então, o Senhor dos Exércitos, ele fala a si mesmo. Olha que ele fala para Jeremias. Vá dizer a Ananias, assim diz o Senhor. Porque muitos agora falam, assim diz o Senhor, e a pessoa que Jesus fala, pensa que Deus está ali no meio. Porque quando você profetiza o nome do Senhor, louvado e bendito seja o Senhor, não é que os profetas, os falsos profetas, eles não têm Deus. O problema é que eles estão na inverdade, eles estão mentindo com as coisas que é de Deus. Não é que eles que eles sejam uma pessoa que não foi escolhida pelo Senhor, mas naquele determinado tempo ela se corrompeu, elas estão vivendo como Deus quer, elas são quebradas no meio do Senhor, e às vezes Deus nem usa, às vezes elas estão tão quebradas que aquilo parte do coração delas, elas profetizam. Então, louvado seja o Senhor fala a si mesmo, e aonde o nome do Senhor está no meio, as pessoas acreditam porque tem força, tem poder, e tem coisas que se realizam, e tem coisas que não se realizam. Louvado seja o Senhor. Então ele fala assim, vai dizer a Ananias, olha só como é que Deus vai falar. O tempo passa, e Deus fala assim, vai dizer a Ananias, assim diz o Senhor, você quebrou um jugo de madeira, ou seja, ele colocou algo pesado sobre Jeremias, mas foi madeira. Mas em seu lugar você fará um jugo de ferro, ou seja, quando se passa, a profecia não se cumpre, Jesus se revela, e o que acontece? Esse jugo passa, louvado seja o Senhor, de ferro mais pesado, a carga mais pesada que ficará sobre, louvado seja o Senhor, o pescoço, ou seja, o peso espiritual será muito mais pesado que aquela pessoa que proferiu mentira, aquelas pessoas que profetizaram as coisas, por enquanto, no presente momento, ela profetiza e dá certo. Aquilo ali, ela distorce a palavra, ela distorce, ela fala que o homem de Deus verdadeiro não é de Deus e que ela que está mentindo é de Deus. E o que acontece? O Senhor, ele permite por um certo tempo, mas o jugo, ele tem que ser quebrado. Quando existe a presença do Senhor, tem que ser quebrado. Então, o Senhor tira de madeira, porque foi aquele presente momento que Ananias colocou, confrontando Jeremias, sai, e aí o Senhor se revela, e o que acontece? Diz, assim manda dizer o Senhor, vai lá, porque o jugo vai ser trocado, mas agora vai ser de ferro, ou seja, ele vai pegar um preço muito mais alto, meus querido. E ali, louvado e bendito seja o nome do Senhor, o rei da Babilônia, e ela se sujeitou ali, ou seja, porque Deus já tinha dado uma profecia na boca do profeta Jeremias, que aquele povo teria que ser sujeito a Nabucodonosor, porque o Senhor permitiu que Nabucodonosor entrasse naquela cidade. Para quê? Para que aquele povo que estava na desobediência viesse cumprir o que Deus tinha. Então, Jeremias profetizou o que iria acontecer. Aí Ananias vai e desconversa que o povo ia passar por um certo tempinho e tudo seria maravilha. Mas não, o jugo ia demorar muito mais que 2 anos, meus queridos. Louvado e grande seja o nome do Senhor. Disse, pois, o profeta Jeremias a Ananias, escute, Ananias, o Senhor não enviou. Ou seja, ele não tinha enviado a Ananias. Como foi que esse homem apareceu lá? Como foi que ele foi profetizar? Louvado seja o Senhor. Escute, o Senhor não enviou, mas assim mesmo você persuadiu a nação a confiar em mentiras. Louvado seja por isso, assim diz o Senhor, vou tirar da face da terra, e este ano você morrerá. Ou seja, o jugo foi muito mais pesado para ele, porque ele mentiu com a profecia, com a palavra do Senhor, ele mentiu com as coisas de Deus. Jeremias ficou ali como falso profeta pelo presente momento, meus queridos, mas depois, quando a verdade apareceu, caiu por terra e o profeta morreu. Profeta que foi levantado por ele mesmo, por mentira, porque o Senhor não brinca com mentira.
E ele fala assim mesmo, ainda deu um tempo, ainda esse ano você morrerá porque pregou a rebelião contra o Senhor. Ninguém prega a rebelião contra o Senhor, ninguém se rebela contra o Senhor, meus queridos. O profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mês. Ninguém se rebela contra o Senhor, ninguém se levanta contra o Senhor, ninguém faz as coisas contra o Senhor, meus queridos. Se levanta para cair, porque esse Deus é vivo, meus queridos. Horrenda coisa é cair na mão do Senhor, meus queridos. Esse Deus é poderoso, ninguém pode levantar, meu Pai. Meus queridos, vocês não sabem o que é um jugo. O jugo é pesado. As pessoas estão colocando jugo sobre as outras. Tem pessoas que profetizam que a pessoa vai ser curada no outro dia morre. Tem pessoas que falam que o marido vai voltar, não volta. Então você está mexendo com o povo de Deus. Você está mexendo com uma nação santa a qual Deus elegeu. Então você tem que ter muito cuidado com a profecia, meus queridos. A profecia não é para qualquer um. A profecia não é você que se levanta, não é você que faz. É o próprio Jesus Cristo que levanta uma pessoa e usa a boca daquela pessoa, porque não pode proceder dos corações. Os sonhos não podem proceder de ti mesmo. Você tem que ter um chamado para isso, meus queridos. Você tem que ter um chamado. É Deus que tem que falar na tua vida, porque... Meu querido, maldito é o homem que brinca com as coisas do Senhor. Esse homem vai ser condenado. E o Senhor, ele não tem um culpado por inocente, nem inocente como culpado. Existe um jugo e precisa se cumprir. Então, Ananias, naquele ano, ele morreu. Ele teve uma morte súbita. Sabe por quê, meus queridos? Porque ele surgiu e ele foi ali sem a mando do Senhor. Porque Jeremias, quem o Senhor levantou foi Jeremias, meus queridos. Jeremias, ele tinha, louvado em Deus seja o nome do Senhor, ele já vinha de uma família sacerdotal, ele já vinha de um compromisso com o Senhor, ele já servia o templo, meus queridos. Muitas pessoas aí se denominam profeta, se denominam pastor, se denominam isso, e estão matando o povo de Deus, sabe, meus queridos? Que Deus, meus queridos, ele permite por um certo tempo, mas aqueles que brincar com as coisas de Deus, meus queridos, vai passar pela peneira do Senhor, ou se conserta, ou o Senhor tira ou o Senhor tira dessa terra. Então, eu gostaria de deixar louvado seja o Senhor, essa palavra, esse confronto aqui, esse choque de profecia, porque um profetiza a verdade, aí o outro desfaz o que o outro profetizou. Então, nós temos que ter ordem, decência e ter muito discernimento para acreditar no que Deus tem para nós, meus queridos. Nós temos que ter discernimento o que é de Deus, o que não é. O que é profano, o que é limpo. Nós temos que saber o que é bode, o que é carneiro. Nós temos que saber porque Deus está vindo buscar a sua igreja. E muitos vão ficar porque estão acreditando em falsas profecias, meus queridos. Você não quer, para você ter discernimento, você tem que orar, você tem que ter intimidade com Deus, você tem que se ajoelhar duas horas e orar para o Senhor. Muitas pessoas não querem passar um tempo de intimidade com o Senhor. Então, Deus, ele quer fazer algo na sua vida, ele quer te dar prosperidade, quer. O Senhor é um Deus de prosperidade, é um Deus longânimo, é um Deus benigno, é um Deus, meus queridos, ele quer te dar, quer. Mas ele sabe, meus queridos, que você tem que primeiro buscar a presença do Senhor. Você tem que confiar no Senhor. O Senhor, ele quer estabelecer com você o poder da oração, meus queridos, que quebra o jugo. O poder da oração que faz chegar você no determinado lugar que você quer. O poder da oração, meus queridos, é que vai determinar quem você é, aonde você chegar e a sua obediência, meus queridos. Então, não fique acreditando em falsa profecia, em qualquer profeta, qualquer pessoa que sai, louvado engano seja o Senhor, para profetizar as coisas que não são de Deus. Hoje é moda, hoje nós estamos vendo que o mundo está se acabando e a palavra tem que se cumprir, louvado engano seja o Senhor. E aqui eu vou deixar uma palavra que diz assim, olha só. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé verdadeira e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm do homem hipócrita e mentiroso. Ou seja, nós temos que ter discernimento, meus queridos. Nós temos que saber o que é de Deus, o que é profano. Nós temos que saber quem é quem, meus queridos. Nós não podemos pegar porque nós passamos, porque aquele povo, Israel estava passando por um momento de aflição, um momento que eles, sabe, um momento de aflição. Às vezes nós passamos por momentos de aflição, de angústia, de desespero, aonde não tem saída. O que é que nós vamos acreditar? Em pessoas, a gente deixa de acreditar em Deus e vai acreditar em falsos profetas. Nós vamos acabar quebrando nossa cara.
Porque você vai se frustrar, as coisas não vão acontecer. E tem pessoas que elas se frustram, o que elas fazem? Elas apostam a sua fé. Elas deixam de servir o Senhor, elas deixam de acreditar. Mas Deus não é culpado, meus queridos. Deus não é culpado. Então, eu gostaria de deixar essa palavra com vocês, que vocês pudessem refletir, louvar e grande seja o nome do Senhor, sobre essa palavra. Tudo que está aqui, meus queridos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque ela não deixa a gente enganar. A gente até quer crer, mas em pessoas, né, que oram por nós, tem pessoas que oram, eu não vou generalizar que tem muitas pessoas que oram, que é mulher de Deus, que dobra o seu joelho, que paga preço pela sua vida. Eu não estou generalizando, mas tem muitos que estão aí que vocês têm que ter muito cuidado. Vocês têm que ter muito cuidado, meus queridos, porque Deus, ele é amor, Deus, ele é sim prosperidade, Deus, ele é bênção, Deus, ele é saúde, Deus, ele é tudo. Mas, meu querido, não faça as coisas que Deus não está te mandando. Não se levante, não fale as coisas que Deus não te mandou. Faça somente as coisas que Deus mandou. Porque esse Deus, meus queridos, ele julga a causa de cada um. E é isso que eu gostaria de você deixar essa palavra. Que Deus abençoe, que vocês possam meditar cada vez mais na palavra do Senhor. Porque esse ano agora é um ano, meus queridos, de batalha. É um ano de muitas bênçãos do Senhor. Mas nós temos que ter discernimento espiritual. Nós temos que ter a confiança naqueles que fez a promessa, aquele, meu querido, que batalha na tua frente, aquele que se põe na tua frente para guerrear pela tua causa, meu querido. Não creia nesse poder, meu querido. Creia porque Deus é poderoso. O inimigo, ele levanta um exército para te derrubar, mas o Senhor, ele é maior que qualquer coisa para te defender. Ele é teu escudo, ele é teu escudo, e que nenhum mal, que nenhuma pessoa venha querer colocar sobre a sua cabeça, que venha zombar nos seus ouvidos coisas que não é de Deus. Apenas saiba confiar no Senhor, porque Deus tem uma promessa, meu querido, pela tua vida. E eu creio que muitos ainda, meu querido, vão saber o que é Deus. Porque Deus, ele é Deus de poder, Deus de transformação, Deus que ele muda a causa, louvado seja o Senhor. Ele muda a direção, ele transforma, ele quebra, ele transforma no vaso novo, meus queridos. O azeite derrama e a glória do Senhor e o nome do Senhor é glorificado. E vocês vão saber que esse Deus, muitos aí, meus queridos, que estão enganando, que estão mentindo, muitos esse ano é um ano que o Senhor, ele vai descer a espada para aqueles que estão com brincadeira com o Senhor. Muitos vão ser engolidos pela espada do Senhor, porque muitos estão brincando. Não é que nós desejamos, é porque Deus ou tu te conserta, ou você não vai, não pode brincar com o povo de Deus. Né? Então, nós temos que se consertar diante de Deus, nós temos que se confessar, nós temos que liberar perdão, nós temos que ser amor, nós temos que ser reto diante da palavra do Senhor. Amém, meus queridos? Fica na paz, que essa palavra venha até você, que possa mudar a sua vida. Amém?